Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 27. Vamos agora falar de colisões, tá? Bom, algumas considerações iniciais, né? Nós vimos até agora a questão do impulso e a condição para ter a conservação da quantidade de movimento linear, né? E nós analisamos algumas situações onde a conservação da quantidade de movimento toca um papel crucial, né? Mas aí faltou agora analisar uma parte muito comum do nosso cotidiano, que são as colisões, tá? E aí a colisão, ela vai envolver também a conservação da quantidade de movimento. E para a gente estudar, veja que ela acontece em todos os momentos, ó, numa mesa de bilhar, num acidente de carro, a nível atômico, por exemplo, reações químicas, reações nucleares, até a nível astronômico, né, quando a gente considera a colisão de estrelas e tudo mais, tá? Então é um conteúdo muito importante. E aqui, para a gente fazer a nossa análise, né, vamos fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, eu vou considerar aqui partículas colidindo como esferas rígidas. Então, eu não estou considerando a deformação delas, né? Então, é como se elas se colidissem e não mudassem de tamanho, e depois a gente vai ver o que acontece, tá? Isso daqui é importante porque a gente já elimina algumas questões de dissipação de energia por meio de energia elástica, enfim. Outra coisa é a colisão, ela acontece com um tempo muito curto. Então aqui eu estou considerando partículas colidindo, né, duas bolinhas, por exemplo. Então é um tempo de colisão muito curto que não permite então que haja algum tipo de interação extensa entre as partículas. Então geralmente, por exemplo, quando eu estou considerando dois corpos colidindo, tal, no nosso nível cotidiano, esse tempo aí é na ordem de milésimos de segundo, tá? Bom, aqui para simplificar também, eu vou considerar a colisão frontal de objetos pontuais, tá? Porque aqui a gente vai envolver basicamente colisões de corpos do nosso cotidiano, né? São duas partículas, duas bolinhas, enfim, tá? E assim, a gente vai considerar então eles como os objetos pontuais. É aquela mesma consideração quando a gente estudou lá na cinemática, que a consideração de objetos pontuais facilita muito o tratamento de objetos, tá? Mas lógico, no nosso mundo real, em alguns casos a gente vai ter que considerar as dimensões dos objetos, e quando a gente considera um corpo extenso, então a gente vai ter que é, usar aí um termo que eu vou falar mais para frente, que é a seção de choque, tá? Mas por hora, então, para facilitar, então são esferas rígidas, tempo de colisão curto e objetos pontuais, tá certo? E aí aqui vai envolver aquelas mesmas considerações das aulas anteriores, né? Então o sistema está ausente de forças externas, então é nula. Então o impulso, como consequência, ele vai ser nulo. E aí eu tenho a conservação da quantidade de movimento, então a quantidade de movimento inicial e final serão iguais, tá certo? Aí isso daqui é importante porque você analisando a colisão, você consegue saber é, após a colisão, né, onde que as partículas se moveram, se uma ficou parada ou se movendo, ou até antes, o que aconteceu, analisando é, o ponto das partículas, a velocidade das partículas depois da colisão, você consegue saber a informação do que tinha antes, tá? Isso é o que se usa hoje em dia, né, colisão de física de partículas, é para você descobrir uma partícula nova, você consegue fazer esse mesmo tratamento, ou até na parte de balística, né, para você analisar um acidente de trânsito, por exemplo, através da distância onde o objeto cai, você consegue saber mais ou menos a velocidade daquela peça do automóvel até o acidente, consegue, e aí por meio você consegue estimar então a velocidade do carro, tá? Então são considerações assim que faz esse estudo de colisões ser um ponto muito importante aqui da física, tá bom? Bom, as colisões, né? Vamos considerar a colisão em uma dimensão para ser bem fácil, tá? A colisão, na verdade, elas são de três tipos, né? Uma colisão perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica. A gente vai ver o que caracteriza cada um deles. A colisão perfeitamente elástica, ela é muito rara de acontecer, porque, na verdade, além da quantidade de movimento se conservar, a energia cinética se conserva. Então, grave essa informação importante. Numa colisão perfeitamente elástica,
a quantidade de movimento se conserva e também a energia cinética se conserva, porque nos outros casos vocês vão ver que não se conserva energia cinética, mas a quantidade de movimento se conserva. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos considerar uma bolinha B parada, aí vem uma bolinha A com uma velocidade inicial, ela colide, né? Eu não sei o que acontece durante aqui, mas depois eu tenho os dois corpos se movendo na mesma direção com velocidades distintas, VA e VB, tá? Então aqui vamos fazer uma análise do que a gente tem visto até agora, né? Nessa condição antes, a quantidade de movimento do sistema é somente da partícula A, então eu vou ter a massa de A vezes a velocidade inicial dela. A energia cinética do sistema também só vai ser da partícula A, então vai ser a massa de A, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho essas duas considerações antes. Depois da colisão, né? É uma colisão perfeitamente elástica, então a quantidade de movimento do sistema depois da colisão é a soma da quantidade de movimento de cada partícula. Veja aqui os subíndices A e B. Note que a velocidade de A já não é a mesma de antes, porque ela perdeu um pouco aqui de energia, transferiu para a partícula B, tá? Então nós temos duas velocidades aqui, duas partículas com velocidades diferentes. A energia cinética final também, né, vai incluir aí os índices A e B, só que aí eu tenho agora duas partículas com energia cinética, tá bom? Com essas informações, então, agora eu vou aplicar as leis de conservação. A conservação da quantidade de movimento, então, ela exige que a quantidade de movimento antes da colisão seja igual a depois. Então, aqui eu tenho essa expressão que junta todas as quantidades de movimento. Então, veja, se eu tiver informações das massas, né, de corpo A, do corpo B, e da velocidade final de A e B, eu consigo estimar aqui a velocidade inicial, tá? Mas muitas vezes a gente vai ter duas incógnitas aqui, a gente não vai conseguir andar muito somente com uma equação. A gente vai ter que recorrer a uma outra equação, que é a conservação da energia cinética. Então, nesse caso, somente nesse caso, eu vou aplicar o princípio da conservação da energia cinética. Então, agora aqui, eu tenho essa relação da energia cinética de antes e depois. Então, veja aqui que aqui eu vou ter, então, uma equação linear com duas incógnitas e uma outra equação linear com outras duas incógnitas. Junto às duas, eu consigo descobrir, então, qual tipo de incógnita eu consigo, eu seja necessário você descobrir, tá certo? Na colisão perfeitamente inelástica, o que acontece? Então, o corpo A vem, colide com o corpo B, e é como se fosse chiclete. Um fica grudado no outro e os dois vão se mover. Só que aqui eu também os dois vão se mover juntos, né? Colados, só que com uma velocidade distinta de V0. Aqui eu tenho a conservação da quantidade de movimento, né? Porque não tenho força externa, mas a energia cinética não vai se conservar, tá? E por que não vai se conservar? Justamente porque eu vou ter dissipação de energia. E como que acontece a dissipação de energia? Na forma de calor, por exemplo, quando elas podem colidir, uma pode aquecer a outra, né? Ou isso é muito comum quando a gente está jogando bolinhas de bilhar, né? E aí você vê que a bolinha depois da colisão ela esquenta um pouquinho. O som, o próprio som da batida é uma dissipação de energia. E aí tem outras formas, né? O atrito da superfície e tudo mais, tá? Mas o importante aqui, então, é que a energia cinética somente vai se conservar num sistema de colisão perfeitamente elástico. Os outros não se conservam, tá? Bom, mas mesmo assim, ó, antes eu vou ter então somente um momento linear da partícula A, veja o subíndice zero aqui, eu também só vou ter energia cinética da partícula A também. Depois da colisão, como eles estão juntos, né, então a quantidade de movimento ele é de um corpo só, e o corpo só é a soma das duas massas dos objetos, A e B, e aí eu vou ter somente uma velocidade que é comum dos dois. E a energia cinética também é como se fosse um corpo só de massa MA mais MB, tá? Aqui, então, eu posso aplicar a conservação da quantidade de movimento, né? Eu vou ter uma relação desse tipo. E a energia cinética, ela não vai se conservar, mas eu sei que a energia cinética antes da colisão vai ser maior do que a energia cinética depois, tá? Então aqui, se você depois de você encontrar todas as velocidades, você pode comparar esses valores, você vai ver que as energias cinéticas são diferentes. E aí, onde foi parar essa energia? Justamente então na dissipação de energia. E aí eu acho que aqui é o caso mais comum, que é o caso da colisão perfeita. É uma colisão, desculpa, parcialmente elástica, tá? Não é perfeitamente, é parcialmente elástica. Então, nesse caso, de uma colisão parcialmente elástica, a energia cinética também não vai se conservar, mas agora
os objetos não ficam colados, né? Um vai separar do outro com uma velocidade diferente. Aqui eu vou fazer o mesmo tratamento, então você tem energia cinética final, inicial, né? Aqui é o momento linear inicial também, e depois você vai ter a quantidade de movimento das duas partículas e a energia cinética das duas partículas. Aqui, de forma semelhante, né? Então, a quantidade de movimento se conserva, então você agora veja que você não tem MA mais MB, porque cada uma vai estar com uma velocidade diferente, né? Mas você pode aplicar a conservação da quantidade de movimento. Mas a energia cinética elas não vai se conservar, então essa energia cinética inicial vai ser sempre maior do que essa energia cinética final, tá certo? Mas então aqui é o caso de uma colisão parcialmente elástica, não é perfeitamente, desculpa, mas é parcialmente elástica, tá certo? E com isso, então, esse daqui é o caso mais comum, né? Porque dificilmente você vai ter uma colisão totalmente, né, ou perfeitamente elástica, e somente em alguns casos você vai ter uma colisão perfeitamente inelástica. O caso mais comum no nosso cotidiano é uma colisão, então, parcialmente elástica, tá certo? Aqui tem uma outra consideração interessante, de duas partículas, né, nessa colisão frontal de duas partículas da forma de perfeitamente elástica, tá certo? Vamos analisar um pouquinho mais a fundo o que, que acontece, né? Então, eu tenho aqui aquele mesmo caso, né? Uma partícula A colidindo com uma partícula B em repouso, e depois eu vou ter essa configuração, né? Então, fazendo aquela mesma hipótese, né? O momento, a quantidade de movimento antes vai ser somente da partícula A vezes a velocidade inicial, e depois eu vou ter a somatória das duas quantidades de movimento. Mas agora, o que, que eu vou fazer? Né? Então, eu vou aplicar a conservação da quantidade de movimento, vou juntar essas duas equações, e agora eu vou exprimir isso aqui em termos da velocidade final de A e de B. Então, se eu juntar essas duas e isolar o VB e o VA, eu vou ter essas duas equações. Então, eu vou ter que a velocidade final da partícula B vai ser a razão das massas MA sobre MB, vezes a subtração da velocidade inicial vezes a velocidade de A. E a velocidade de A vai ser a velocidade inicial menos esse termo aí que envolve a razão das massas de B sobre a massa de A. O que é interessante aqui? Eu vou pegar então essas duas equações e ver alguns casos limites. Primeiro, se as bolinhas tiverem massas iguais, né? Mais ou menos o que seria aí naquela mesa de bilhar, né? Se a massa for igual, você vê naturalmente aqui que essa massa vai se cancelar, então eu vou ter VB igual a V0 menos VA. E no termo de baixo, a mesma equação. Eu vou ter VA igual a V0 menos VB. Ou seja, quando as massas são iguais, eu só tenho transferência de momento e de velocidade entre as partículas, porque a massa não vai mudar. Tá? Então, basicamente, eu vou ter essa configuração, mas a velocidade inicial vai se dividir na velocidade de A e velocidade de B. Tá? E elas vão se dividir aí, dependendo se for uma colisão, dependendo da forma da colisão. Mas o importante aqui é que só tem transferência de velocidade. Tá? Então, eu tenho uma velocidade inicial que vai ser dividida entre as partículas. Tá certo? Agora, outro caso interessante. E se a massa de A ela for muito pequena do que a massa de B? O que seria isso? Seria, por exemplo, você ter uma bolinha de gude, né, a massa de A, colidindo com uma bola de boliche muito pesada, né? Então, o que acontece nesse caso? Você vê aqui, então, ó, se a massa de B for muito maior que a de A, então basicamente a velocidade de B é nula, tá? Ou seja, a bolinha lá de gude, ela bate e volta. Basicamente, a bola de boliche ela não sai do lugar, né? E aí a velocidade de A, você vê então que como a massa de B é muito maior que a de A, você vê que esse termo aí vai ser maior do que o termo positivo. Então, a velocidade de A vai ser negativa, né? Isso significa que ela vai voltar, ela vai ricochetear. Então, ou seja, nesse caso, massa de A muito menor do que a massa de B, a bolinha A, ela bate e volta, ela reflete, e a bolinha B praticamente não sai do lugar. Então, a velocidade de B é aproximadamente igual a zero e a velocidade de A é negativa porque ela volta. E se tiver ao contrário, né? Imagine uma bola de boliche colidindo com uma bola de gude em repouso. Então, o que acontece? Aqui da mesma forma, né? A velocidade de B ela vai ser positiva, né? Que a massa de A é muito maior que a de B. E aí a velocidade de A ela vai ser praticamente a velocidade inicial. Ou seja, nesse caso, né,
a bola de boliche, ela praticamente ela não muda. Então ela continua, a velocidade de A vai ser a mesma da velocidade inicial, né? Porque ela vai colidir, mas ela não vai mudar a sua trajetória. E a velocidade B, que é a bolinha de gude, ela vai para frente com uma velocidade muito alta, tá certo? Então a partícula A praticamente não sofre alteração, mas a partícula B começa a se mover. Tá certo? Então veja aí, são três limites bem interessantes que dá para você analisar do que acontece numa colisão frontal perfeitamente elástica, tá? Veja aí então que o que vai acontecer, se vai ricochetear, se vai passar sem acontecer nada, ou se somente vai transferir a quantidade de movimento, depende muito então, não somente das velocidades, né, mas também da massa entre as partículas. Bom, agora aqui eu vou colocar uma grandeza que vai ser muito importante para analisar então esses sistemas elásticos e parcialmente elásticos, que é o coeficiente de restituição. Vou chamar pela letrinha aí. Ele mede o grau de variação da energia cinética após o choque. Lembra que eu falei que a energia cinética somente vai se conservar quando você tiver uma colisão perfeitamente elástica, né? Então, esse coeficiente de restituição, ele vai te dar, então, qual é o grau de degradação da energia cinética do sistema, né? Porque vai depender muito do material que está colidindo, das velocidades e tudo mais, né? Ele vai ser uma grandeza adimensional, então ele não tem unidade de medida, ele vai ser um número puro, né? E ele vai ser definido assim: ele vai ser a velocidade relativa de afastamento, ou seja, velocidade relativa das partículas após a colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação antes da colisão, tá? E aí nós temos alguns valores bem interessantes, né? Se o choque for perfeitamente inelástico, você lembra lá, as partículas vão se colidir, vão continuar juntas, né? A velocidade relativa de afastamento é zero, logo o E vai ser zero, tá? Então aqui a gente fala que tem a máxima dissipação de energia, porque as partículas vão estar coladas, mas você vai ter a conservação da energia, a da quantidade de movimento se conserva, a energia não. Se o choque for parcialmente elástico, esse valor ele vai estar entre 0 e 1, ele vai ser um número com vírgula, tá? Então você tem uma dissipação parcial de energia, mas você tem conservação da quantidade de movimento. E se o choque for perfeitamente elástico, né, aquele caso onde a velocidade relativa de afastamento vai ser exatamente a de aproximação, então você tem o valor E igual a 1, então você tem a conservação de energia cinética e de quantidade de movimento, tá? Existem alguns casos raros, né, onde você tem uma colisão superelástica quando esse E for maior que 1. Nesse caso, é, geralmente aí envolve uma velocidade relativa de afastamento maior do que a de aproximação. Isso somente acontece quando você induz reações químicas, né, principalmente reações nucleares aí, por exemplo, a fissão de um núcleo, né, onde você tem um ganho de energia, e aí realmente as partículas vão estar saindo com energia maior do que o sistema entrou, tá certo? Mas a colisão superelástica é uma coisa que só acontece a nível atômico, a gente não vai considerar aqui, tá certo? Vai ser somente esses três casos. E aí, eu retomo aqui só para a gente lembrar, né, o que é uma velocidade relativa, que a gente vai usar aqui, né, na questão do coeficiente de restituição. A gente já viu isso na aula de movimento relativo, se você não lembra, recomendo você ver novamente a videoaula de movimento relativo, mas aqui a ideia é a seguinte, né? Então, se eu tenho dois carros trafegando na mesma direção, a velocidade relativa, né? Imagina a velocidade relativa de B em relação ao corpo A é a subtração das velocidades, né? Aquele caso, se você está numa estrada, né? A 100 km por hora e aí alguém está te perseguindo a 80, então a velocidade relativa entre vocês é 20 km por hora. É a mesma ideia de o carro que está te perseguindo estar parado e você está viajando a 20 km por hora. É a mesma coisa. Então a velocidade relativa, quando eu tenho duas partículas trafegando na mesma direção, é a subtração entre elas. Se eu tiver duas partículas, né, se encontrando ou se afastando, a velocidade relativa é a somatória das duas, tá certo? É a mesma coisa, então, de uma estar parada e a outra indo de encontro com a soma das velocidades, tá certo? Então, lembre-se disso que a gente vai usar muito daqui para frente, né, nesse sistema de colisões. Se estão na mesma direção, você subtrai a velocidade relativa e a subtração das velocidades.
Se estão em aproximação ou em afastamento, você vai somar as velocidades. Lembre-se disso que a gente vai usar daqui para frente. Bom, o outro caso, então, é o colisões bidimensionais ou tridimensionais, né? Esses casos já são mais complexos, mas o fundamento para você solucionar é o mesmo, né? Aqui a diferença é que é a seguinte: o ângulo de afastamento, né? Então, veja, eu tenho duas partículas, só que agora é duas dimensões, então cada uma vai fazer um ângulo aqui entre a direção de colisão, né? Esse ângulo de afastamento das duas partículas vai depender, né, desse parâmetro que é a seção de choque. A seção de choque, então, é a máxima distância que eu posso ter colisão. E a seção de choque, você vê, agora eu estou considerando a dimensão da partícula, né? Ela vai ser, então, dependente, esse parâmetro B, né, que é a seção de choque, vai depender do raio da partícula 2 e do raio da partícula 1. Porque se eu tiver uma distância maior que a soma dos dois raios, eu não vou ter colisão. Desculpa, eu só vou ter colisão quando a seção de choque for menor do que a somatória dos dois raios. E essa seção de choque ela vai ser determinante para você calcular os ângulos θ1 e θ2 de afastamento das duas partículas, tá certo? Bom, e outra questão é que agora eu vou ter conservação da quantidade de movimento, né? Só que agora eu tenho que levar em consideração a questão vetorial. Então, levar em consideração que a velocidade, a quantidade de movimento aqui, ela vai ser um vetor. Então, eu tenho que aplicar a conservação da quantidade de movimento para cada eixo. O eixo X, o eixo Y, então tem que se conservar. Ou Z, se for três dimensões, né? E também levar em consideração a conservação da energia cinética, se for uma colisão elástica, ou se for uma colisão parcialmente elástica ou inelástica, levar em consideração o coeficiente de restituição, tá certo? Uma coisa bem interessante é que não necessariamente isso aqui precisa ser partículas, né? Porque isso aqui pode ser uma onda, por exemplo, essa questão de dualidade onda-partícula que a gente vai ver em física moderna, né? Por exemplo, ou também até átomos. O modelo atômico de Rutherford, ele considerou uma colisão, né? O experimento dele que conseguiu colidir partículas alfa numa fina folha de ouro, né? Ele considerou, então, essas considerações de colisão de partículas, tá certo? Bom, isso daqui a gente não vai estudar a fundo, mas saibam que pode, então, para você fazer então uma análise de colisões em duas dimensões, você lembrar então dessa questão vetorial que você vai precisar então decompor, né, as velocidades em x, em y aqui, depois aplicar a conservação da quantidade de movimento em cada eixo, né, no eixo y e no eixo x, tá bom? Bom, para terminar a aula, gente, agora então eu separei alguns exemplos onde a gente vai aplicar esse princípio do coeficiente de restituição. Então, o primeiro caso é um caso de choque perfeitamente elástico, né? Então, lembre-se, um choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é igual a 1. Então, eu tenho duas partículas, né, A e B. A massa de A é 2, a massa de B é 10 quilos. Então, eu tenho a partícula A com uma velocidade de 6 metros por segundo, a partícula B com 1 metro por segundo. A minha recomendação aqui, eu quero determinar a velocidade de A e B depois do choque, né? A minha recomendação é, primeiro, desenhe o diagrama esquemático. Aqui, o diagrama esquemático seria assim, então. Eu vou adotar um eixo, então o eixo positivo é na direção da direita, né? Então, depois, eu vou considerar que depois da colisão, a partícula ela vai ir para a esquerda, então ela vai ter um valor negativo, e a partícula B ela vai para a direita, né? Eu não sei essas velocidades, mas eu sei a direção de cada uma. Então, eu recomendo primeiro, faça o diagrama esquemático. Agora aqui, vamos aplicar então a conservação da quantidade de movimento. Então, como a gente viu, eu tenho então a quantidade de movimento de cada partícula antes, e aí vai ser igual a quantidade de movimento de cada partícula depois. Cuidado aqui, note muito bem os subíndices, né? O zero indicando antes e depois o A e B indicando aí o das partículas A e B. Vamos colocar valores agora? Então, eu sei que a massa de A vale 2, né? Então, o MA eu vou substituir por 2. A massa de B vale 10, então o MB eu vou substituir por 10. Note, então, que a velocidade inicial de B está indo para a esquerda, para o sentido negativo, então eu vou colocar menos 1. Não vou colocar 1, mas vou colocar menos 1, porque ela está com sentido no eixo negativo, né? E note também que
Depois da colisão, o VA ele vai ser negativo, porque ele está indo para a direção esquerda. Então, eu vou colocar o negativo aqui embaixo para a velocidade depois da colisão da partícula A, tá? Colocando os valores então veja que eu vou encontrar uma expressão com duas incógnitas. Eu vou encontrar então que menos VA é igual a 5VB igual a 1, né? Veja aqui que eu simplifiquei por 2, uma expressão que eu obtive, né? Mas pause o vídeo e veja muito bem como que eu cheguei nessa expressão final. Menos VA igual a mais 5VB igual a 1, tá bom? Então aqui eu encontrei, aplicando a conservação da quantidade de movimento, eu encontrei uma primeira equação linear. Agora eu vou aplicar então o princípio do coeficiente de restituição. Eu sei que é uma colisão perfeitamente elástica, então o E é igual a 1. E aí veja, a velocidade relativa de afastamento, as duas partículas estão se afastando. Então a velocidade relativa é a soma de A mais VB. Então aqui eu coloquei VA mais VB. A velocidade relativa de aproximação é o que vem no denominador. As duas partículas estão se encontrando, então a velocidade relativa também é a soma das duas, né? Colocando os valores, então eu sei que o E vai valer 1, eu sei as velocidades iniciais, é 6 e 1, então vai ser 7. Eu vou encontrar então aqui uma segunda equação linear, que o VA mais VB é igual a 7. Ok? Bom, note aqui que aqui eu não precisei colocar negativo, porque eu só estou calculando os modos da velocidade relativa. Então não me importa aqui a direção, só me importa os valores brutos mesmo. Aqui eu tive que colocar negativo justamente porque eu segui adotando esse eixo aqui com a questão vetorial da quantidade de movimento e da velocidade, tá certo? Então eu obtive agora duas equações lineares, né? Agora basicamente eu tenho duas equações, duas incógnitas, eu consigo resolver. Então aqui eu vou somar essas duas equações, porque eu já vou desaparecer com esse termo VA. Somando, então eu vou ter 6VB é igual a 8. Então eu vou encontrar aqui a velocidade da partícula B, é aproximadamente o módulo dela, né, 1,33 metros por segundo. Agora, se eu substituir esse valor em qualquer uma dessas equações, eu vou encontrar que a velocidade inicial da partícula A é aproximadamente 5,67 metros por segundo. Então veja aí com esse exemplo, né, aplicando a conservação da quantidade de movimento e coeficiente de restituição, eu consegui descobrir, então, as velocidades finais das partículas A e B. Vamos agora ver um caso com uma colisão parcialmente elástica. Parcialmente elástica, com um coeficiente de restituição valendo 0,3. Então, não é mais 1, é 0,3. Então, eu tenho essa configuração, né? O MA vale 4, o MB vale 12. A velocidade da partícula A é 8 metros por segundo, a velocidade da partícula 2 é 2 metros por segundo. Novamente, desenho, diagrama esquemático, né? O que aconteceria se as partículas estiverem se afastando depois da colisão. Vou aplicar a quantidade de movimento da mesma forma que eu fiz e vou colocar os valores. Então, veja aqui agora o MA vai ser 4, o MB vai ser 12, a velocidade VA vai ser 8, a velocidade VB vai ser 2, só que como ele está indo para a direção esquerda, eu vou colocar como negativo. Depois da colisão, a velocidade VA ela vai ser negativa porque está indo na direção da esquerda. Então, eu vou colocar os valores, vou simplificar dividindo por 4, eu vou encontrar uma equação linear que vai ser menos VA igual mais 3VB, né, igual a 2. Aqui eu paro, então eu tenho uma equação linear com duas incógnitas. Agora eu vou aplicar o coeficiente de restituição, né? Veja que a velocidade relativa de aproximação e afastamento vai ser a soma, novamente, né? Só que agora o coeficiente de restituição vai ser 0,3, não vai ser mais 1. Então, colocando esses valores, eu encontro então que o VA mais VB vai ser exatamente igual a 3, né? Porque agora que tem aqui 8 mais 2 vai ser 10, então aqui vai ser 3. Da forma semelhante, então eu vou ter duas equações lineares com duas incógnitas. Agora eu vou somar, então eu vou ter 4VB igual a 5. Eu encontro que o VB vai ser exatamente 1,25 metros por segundo. Substituindo em qualquer uma das equações anteriores, você vai encontrar então que o VA vai ser exatamente 1,75. Então veja aí, nós temos uma condição de colisão parcialmente elástica, né? E curiosidade, se você somar a energia cinética inicial das partículas, né, mv ao quadrado sobre 2, né, da partícula A mais a partícula B antes da colisão, e somar
as energias cinéticas depois da colisão, você vai reparar, então, que a energia cinética total antes vai ser maior do que a energia cinética final, tá bom? Porque é uma colisão parcialmente elástica. Só para finalizar, gente, um exemplo bem interessante, né? Eu tenho uma bolinha de tênis partindo de repouso, eu vou soltar ela, né? De uma altura H. Isso aqui acontece bastante, né? Então, numa altura H, ela cai, ela vai quicar, só que ela vai subir com uma altura galinha menor, né? Então, eu quero saber a partir desse experimento, né? Como que eu calculo o coeficiente de restituição? Na verdade, isso daqui é um experimento que é feito exatamente para isso, para você determinar o coeficiente de restituição de um sistema, né, mesa, bolinha, né? Eu quero mostrar que o coeficiente de restituição é a raiz das alturas, né? O H', que é a altura depois que ela quicou, e a altura e a H, que é a altura inicial, né? Para fazer esse cálculo, né, antes da colisão, você vê então a energia, você só tem energia potencial, né, que você vai soltar ela do repouso, mgh. Você vai soltar ela, ela vai chegar na superfície com uma energia cinética. E aí você aplicando energia, a conservação de energia mecânica, né? Você vai encontrar que o mgh vai se transformar no mv ao quadrado sobre 2. Então você vai ter que a relação da velocidade que a partícula vai chegar na superfície é a raiz de 2gh, onde h é a altura inicial. Bom, a partícula agora ela vai quicar, né? Então ela vai subir com uma energia v', né? Uma velocidade v', então ela vai ter uma energia cinética inicial mv' ao quadrado sobre 2. Essa velocidade é diferente da velocidade que ela chegou, porque você tem uma colisão parcialmente elástica, ela perdeu um pouco de energia, né? E ela vai subir até uma altura h', que vai ser com energia potencial mgh'. Aplicando a conservação da quantidade, a conservação de energia, você vai ter então que mgh' vai ser exatamente energia cinética, mv' sobre 2 e esse termo ao quadrado, então você vai ter que o v' vai ser exatamente a raiz de 2gh'. Bom, agora eu vou aplicar o conceito de restituição, então veja que a velocidade relativa de aproximação é somente a velocidade da partícula, porque o solo está em repouso, né? Então você só vai ter v. E a velocidade relativa de afastamento, né, depois da colisão, vai ser somente v'. Então aqui é fácil de você mostrar então o coeficiente de restituição, ele vai ser dado pela raiz da razão entre as alturas, né, h' sobre h. Então veja aqui que é um experimento que você consegue medir, né? Imagina você filmando, né, a queda da bolinha quicando, você consegue medir a altura dela e com isso você consegue calcular o coeficiente de restituição ou prever aí a altura que a bolinha vai alcançar depois de quicar no solo, tá certo? Pessoal, então é isso. Com isso a gente finaliza esse último tópico de mecânica, né, que é analisar essa terceira ferramenta. A gente analisou a primeira ferramenta para analisar sistemas mecânicos a partir da dinâmica das leis de Newton, analisamos a segunda ferramenta, que era a questão de trabalho e energia, e a terceira ferramenta, com isso a gente se encerra analisando a questão do impulso e quantidade de movimento, tá certo? E veja que com essas três ferramentas a gente consegue aplicar ela a qualquer tipo de movimento terrestre, né? Colisões, movimento retilíneo, movimento variável, curvilíneo e tudo mais, né? Movimento com atrito. E veja que agora, na próxima aula, a gente vai aplicar isso baseando no que o Newton fez. O Newton, então, ele fez todo esse aparato de mecânica, e com isso ele consegue descrever todos os corpos terrenos, né, terrestres, e aí fica a questão da época dele, que é como que a gente descreve os corpos celestiais. Então, agora, nas próximas aulas, a gente vai aplicar essas ferramentas para estudar o movimento de corpos celestes, que são planetas, galáxias e tudo mais. E com isso a gente vai iniciar o último tópico de mecânica, que é a gravitação, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.